Essa é uma aula de aproximadamente 30 minutos em que vamos tratar dos aspectos epidemiológicos e diagnósticos do câncer de próstata clinicamente localizado. Vamos passar sobre alguns aspectos de fatores de risco relacionados à questão genética, às questões ambientais e também algumas questões relacionadas ao rastreamento do câncer de próstata clinicamente localizado. Trataremos principalmente do câncer de próstata localizado nessa primeira aula, porque é um assunto bastante extenso, e para a gente falar de câncer de próstata como um todo, essa aula ficaria extremamente densa. Então, vamos nos ater ao câncer de próstata clinicamente localizado, e numa próxima aula, a gente estende o assunto para doença localmente avançada, para doença avançada, para doença hormônio resistente, e assim por diante. Tudo bem. As doenças da próstata são basicamente de 3 grupos: as doenças inflamatórias, as neoplasias, ou a neoplasia, né? O adenocarcinoma de próstata é, de longe, a principal neoplasia maligna da próstata, e a hipertrofia prostática benigna, que, de fato, representa a maioria dos aspectos patológicos da próstata. A doença mais comum na próstata é a hipertrofia prostática benigna. Dentre os fatores de risco que temos como importantes, a gente cita o genético, principalmente histórico familiar de câncer de próstata, em parentes de primeiro grau, que é muito relevante, em que um parente de primeiro grau, pai ou irmão com câncer de próstata, pode aumentar essa chance em 2 a 3 vezes. O indivíduo que tem mais de um parente de primeiro grau com câncer de próstata, ele pode ter um aumento no seu risco de até 6 ou 8 vezes, dependendo da análise do estudo que se leva em consideração. Em relação ao fator racial, sabe-se que os afrodescendentes têm uma chance, uma incidência maior de câncer de próstata, mas mais importante do que isso, a neoplasia de próstata normalmente é um pouco mais agressiva nos indivíduos afrodescendentes, então, por isso, eles estão colocados aí como um grupo de risco importante dentro do escopo do câncer de próstata. Aspectos ambientais e dietéticos também têm um papel relevante na gênese do câncer de próstata, né? Existem algumas coisas com correlação um pouco mais confiável, algumas coisas com correlação fraca. De qualquer forma, os fatores ambientais e dietéticos eles não têm a mesma força de correlação que a gente tem nos fatores de histórico familiar e racial. Mas, ainda assim, a ingesta de gordura, de carne vermelha, de laticínios, de embutidos, né, de carne processada, a falta de vitamina D e de selênio, o tabagismo, a obesidade, o consumo de álcool, tudo isso tem uma relação com o aparecimento do câncer de próstata. A ingesta de fitoestrógenos parece ter um efeito protetor, essa correlação também não é muito forte, mas merece menção. Um pouco da epidemiologia do câncer de próstata. Como é que é essa doença no mundo? Nós temos uma prevalência que se torna progressivamente maior na medida em que a idade vai avançando. Mas vejam, há estudos mostrando que já há uma prevalência de 5% em homens de menos de 30 anos. Vejam bem, é uma doença não diagnosticada, isso não é incidência, é uma prevalência. Ela existe, em tese, em aproximadamente até 5% de homens com menos de 30 anos, doença essa que vai se manifestar mais tarde na vida e que vai dar sinais diagnósticos mais para frente. Aumenta progressivamente até chegar a aproximadamente 60% dos homens com 80 anos ou mais. Em relação à incidência, a incidência é maior na Austrália, na Nova Zelândia, na América do Norte, no oeste e no norte da Europa, e é menor nos países asiáticos. Parece que há, sim, algum componente ambiental importante nisso. Como é que é essa doença no Brasil? Nós tivemos um aumento na incidência de 25 vezes nas últimas décadas. Né? E por que houve essa incidência? Aumentou de fato a incidência ou aumentou o diagnóstico? Infere-se que pelo aumento do rastreamento, aumento da informação, do acesso à saúde e o uso, né, mais difundido do PSA, hoje praticamente se consegue fazer PSA em qualquer lugar do Brasil. Também temos uma expectativa de vida maior no Brasil do que era há 25, 30 anos atrás, então, portanto, nós temos mais pessoas, mais homens na faixa de risco maior, né?
Infere-se que a gente faz em torno de um novo diagnóstico a cada 8 minutos no Brasil. Bem, a mortalidade, infelizmente, também está em ascensão ainda, né? Talvez pelo difícil acesso ao tratamento. A gente tem mais acesso ao diagnóstico do que acesso ao tratamento, ou esse tratamento chega de forma um pouco tardia no indivíduo que recebeu um diagnóstico de doença ainda fase inicial. Preconceito pode ser considerado ainda, a gente tem em torno de 40% dos homens em idade de risco que nunca foram ao urologista. Infere-se que tenhamos aí em torno de um óbito a cada 40 minutos por câncer de próstata no nosso país. Em Santa Catarina, nós temos em torno de 1.700 novos casos, né, por ano, 1.600 a 1.800 novos casos por ano. É o tumor mais prevalente e é o segundo mais letal, né? A mortalidade está em ascensão ainda. Santa Catarina não é diferente do restante do Brasil em termos de acesso. É um pouco melhor do que muitos locais do Brasil, mas a gente ainda tem carências de acesso que fazem com que a nossa mortalidade também ainda tenha que diminuir mais. Esse diapositivo mostra uma coisa muito interessante, em termos de números absolutos de casos de câncer. Se olharmos a próstata, em termos de números absolutos, ele se equivale praticamente ao número de casos de câncer de mama na mulher, né? Então, é um tumor bastante prevalente, sim. Como é que se faz o diagnóstico do câncer de próstata? O diagnóstico do câncer de próstata é a peça fundamental para o impacto na mortalidade, porque quanto mais cedo esse tumor é diagnosticado, assim como a maioria dos tumores malignos, né, melhor é o resultado do ponto de vista de tratamento, melhores são as chances de cura do paciente. Antes de falar um pouquinho do método diagnóstico propriamente, vamos conversar um pouquinho sobre o que se sabe, o que se tem de evidência hoje para fazer screening ou detecção precoce no câncer de próstata, né? Tem algumas coisas que já estão basicamente sedimentadas do ponto de vista dos conceitos de screening. Já se sabe que não se deve submeter uma população masculina, seja uma população regional, seja uma população restrita, como, por exemplo, todos os homens do exército, ou, enfim, todos os homens de uma cidade, de um determinado país, de um determinado ambiente de trabalho, ao screening cego, ou seja, independente de qualquer fator de risco ou predisponente, simplesmente procurar a doença em todo mundo. Isso já se sabe que não é producente, porque se tem que examinar muitas pessoas para fazer poucos diagnósticos, se tem sobrediagnósticos, se tem sobretratamentos, tem tratamento em exagero de gente que não precisaria ser tratado por ter doença, por ter neoplasia indolente, né? Então, esse é um conceito sedimentado. O outro conceito sedimentado é que deve-se, sim, oferecer a rotina de detecção precoce para pacientes bem informados a respeito do risco de fazer o diagnóstico, do risco dos tratamentos, e o indivíduo ponderar se dentro da própria expectativa de vida, dos próprios valores, ele entende que é producente, ele ter um diagnóstico precoce com um intuito de cura e que isso para ele oferece um risco menor do que ser pego de surpresa por uma doença já um pouco mais avançada. Essa detecção precoce deve ser oferecida aos homens a partir dos 50 anos de idade, a partir dos 45 para quem tem histórico familiar e para os afrodescendentes, e a partir dos 40 anos para homens que têm mutação do gene BRCA2. Esse conceito já tá bem sedimentado, é o que se faz hoje na maioria dos serviços sérios de estudo de detecção precoce, né? E um outro conceito é que se deve interromper o segmento desses homens quando a expectativa de vida deles cai abaixo de 10 a 15 anos, de ordem geral. Provavelmente o benefício é pequeno quando a gente insiste no segmento de homens que têm expectativa de vida menor do que 10 a 15 anos, por questões outras do ponto de vista cardiológico, do ponto de vista de saúde geral.
Que tipo de sintoma dá o câncer de próstata? Na verdade, nenhum em fase inicial. Os sintomas prostáticos eles se devem muito mais à hipertrofia prostática benigna, que está coexistindo, às vezes, com o câncer de próstata, do que propriamente pelo câncer de próstata enquanto ele está localizado. O indivíduo começa a ter sintoma de câncer de próstata quando o tumor está, pelo menos, localmente avançado. E, lógico, na fase avançada da doença, em que já existe metástases ósseas, aí o indivíduo tem dor óssea, é uma doença extremamente sintomática em fase avançada. E é exatamente essa fase que a gente quer que a doença não chegue. E, por isso, a importância da detecção precoce. A chave do diagnóstico do câncer de próstata é a realização de 2 exames do ponto de vista populacional, o PSA e o toque retal. Por que o toque retal ainda é importante numa época em que a gente tem tanto recurso do ponto de vista de imagem, do ponto de vista de diagnóstico sofisticado, tecnológico? Porque o toque retal ele ainda detecta 20% dos tumores de próstata que não são diagnosticados só que não são diagnosticados pelo PSA. Existem algumas neoplasias, principalmente as mais agressivas, as de Gleason alto, que elas alteram a estrutura prostática, mas elas demoram a produzir PSA. O PSA leva um pouco mais de tempo para subir, não sobe tanto quanto em tumores não tão indiferenciados. E não é a maioria das vezes, felizmente, mas em alguns casos o toque retal é a chave do diagnóstico com PSA ainda dentro dos níveis considerados normais para aquele indivíduo naquela faixa etária. Esse diapositivo é muito importante, ele mostra o histórico de aparecimento e de desenvolvimento do PSA enquanto marcador. Ele foi descoberto na década de 70, mas foi na década de 80, a partir de 87 principalmente, que o PSA começou a ser utilizado efetivamente como marcador de rastreamento para câncer de próstata. Isso mudou drasticamente a história, tanto do diagnóstico quanto da mortalidade do câncer de próstata posterior. Como é que era esse cenário na década de 80? Né? O que era o câncer de próstata que aparecia nos serviços de atenção primária, secundária e terciária? Normalmente eram diagnósticos feitos só pelo toque retal e, portanto, com doença já bastante avançada do ponto de vista local. 30 a 35% deles eram pacientes já com doença metastática, quase 50% com doença linfonodal positiva, só 1/4 desses pacientes, se tanto, tinha doença localizada. E a gente tinha muito óbito por câncer de próstata, porque o diagnóstico feito com esse cenário aí já não era mais possível promover a cura na enorme maioria dos pacientes. Que cenário que apareceu, então, a partir do PSA? Como é que isso virou em 2020? Em 2020, o PSA e o toque retal, como peça-chave do diagnóstico, fez com que o cenário mudasse muito. A partir de 2000, a gente tem em torno de 70% a 85% de doença localizada, né? E esse uso difundido diminuiu a morbimortalidade. Esse slide é muito interessante porque ele mostra o quanto aumentou a incidência do câncer de próstata a partir de 1987. Óbvio que isso é um pool de diagnósticos que estavam represados, que eram homens que já tinham câncer de próstata, não tinham grande alteração no toque retal ainda, mas o PSA fez esse diagnóstico. Então, tivemos esse pico na curva de diagnósticos a partir de 1988, 1990, e que se estabilizou a partir de 97, 95, 97, por aí. E olhem só o que aconteceu com a mortalidade por conta disso. A partir de 1995, a mortalidade começou a cair. Isso porque muita gente foi diagnosticada nesse período de 10 anos, entre o aparecimento do PSA e o início do declínio da mortalidade, e houve sim, então, a repercussão mais importante que se espera de um programa de diagnóstico precoce de qualquer doença tratável e curável, o declínio da mortalidade. Esse diapositivo é muito interessante porque ele compara o que aconteceu na mortalidade de 2 tumores muito prevalentes, o câncer de mama, a partir do início das mamografias. O que aconteceu com a mortalidade do câncer de mama? Praticamente nada. É um exame muito difundido, é muito realizado até hoje, mas que tem pouco efeito na mortalidade geral dessa doença.
Olha só o que aconteceu com a mortalidade no câncer de próstata depois do início do uso do PSA. Houve uma queda importantíssima na mortalidade dessa doença. Então, isso prova, assim, que, em que pese que não se deva fazer rastreamento indiscriminado em todas as populações masculinas, mas o diagnóstico precoce na população orientada e que tem real noção da importância e que quer se submeter ao diagnóstico precoce, isso repercute, sim, em mortalidade. Bom, o diagnóstico do câncer de próstata, em última análise, é feito pela biópsia transretal guiada pelo ultrassom, né? Mas tem aqui um conceito muito importante para a gente entender, e isso hoje, na maioria dos centros do Brasil, já é totalmente acessível e factível. A ressonância multiparamétrica da próstata, ela é um exame extremamente importante, tanto no diagnóstico quanto no estadiamento da doença. E mais ainda, como um método de imagem que ajuda a dirigir a biópsia. Antes do surgimento da ressonância multiparamétrica, a realidade que tínhamos é que o indivíduo que tivesse suspeita ao toque retal, um nódulo no toque retal, por exemplo, um PSA fora da faixa de valor esperado para aquele volume prostático, ou um PSA acima de 10, que era um dos critérios para se fazer biópsia, esses pacientes iam todos para a biópsia. Então, se tinha muita biópsia negativa feita sem diagnóstico de neoplasia, né? A biópsia de próstata não é um procedimento completamente inócuo, ela tem um risco de infecção urinária em torno de 3 a 10%, ela tem também um risco de complicação infecciosa séria, tem relatos de sepse pós-biópsia de próstata. Então, é um procedimento que tem que ter indicações muito, muito convictas. Bem, dentre as indicações clássicas, nódulo ao toque retal, PSA acima de 10, ou um PSA acima de 10% do volume calculado da próstata pelo ultrassom, pela ressonância, a ressonância nos traz outros critérios para a biópsia. A ressonância multiparamétrica de próstata classifica, melhor dizendo, as alterações prostáticas por uma classificação chamada PIRADS, em que os nódulos prostáticos classificados como PIRADS 4 ou 5 devem ser sempre biopsiados. Os pacientes que apresentam uma alteração prostática classificada como PIRADS 3, ou seja, que apresenta características anatômicas de captação de contraste e de alteração à difusão das moléculas de água dentro do tecido, o PIRADS 3 ele não nos dá um indício forte de que há neoplasia naquela região. Por outro lado, também não afasta essa possibilidade. Então, o PIRADS 3 deve ser sempre contextualizado de acordo com os outros dados que se tem do paciente: idade, tamanho da próstata, histórico familiar, e biópsias prévias, enfim. Então, a mensagem aqui: ressonância multiparamétrica deve sempre anteceder a biópsia, porque ela pode evitar algumas biópsias desnecessárias e porque ela vai dirigir a biópsia para as áreas em que a suspeita é maior. Além disso, se a biópsia vier positiva, ou seja, se o indivíduo tiver câncer de próstata, a gente já tem o exame de imagem para estudo loco-regional mais importante de todos, que é a ressonância, feita antes de se ter a biópsia causando artefatos de sangramento, artefatos de punção, de processo inflamatório. Por isso, essa mensagem é muito importante: a ressonância multiparamétrica sempre antes da biópsia. E a biópsia é o que vai efetivamente nos dar o diagnóstico do câncer de próstata e nos vai permitir graduar essa neoplasia em termos de agressividade ou de diferenciação. Vamos para a classificação e estadiamento, então. Nós temos que classificar esse tumor recém-diagnosticado, nós temos que graduar a sua agressividade, o seu padrão de diferenciação, e, por fim, na doença localizada, a gente estratifica os pacientes de acordo com o seu grupo de risco de progressão da doença. A classificação mais utilizada é a TNM, e é importante que se saiba essa classificação, ou que se tenha à mão essa classificação para
de fato, classificar adequadamente, corretamente um paciente com câncer de próstata recém-diagnosticado. A graduação é muito importante porque ela nos vai dar uma ideia do grau de agressividade desse tumor. E isso é o patologista que nos traz quando ele classifica o tumor visto na biópsia de acordo com a graduação de Gleason. A graduação de Gleason é formada por o somatório dos dois padrões mais frequentes de diferenciação encontrados naquela neoplasia. E se houver mais de 3 padrões, o padrão mais preponderante e o padrão mais indiferenciado é que são levados em conta. Os padrões de Gleason vão de 1 até 5, onde o padrão 5 é o mais indiferenciado, é o mais agressivo de todos, e o score de Gleason, como eu acabei de dizer, é formado pelo somatório de 2 padrões. O ISUP, que é o critério da International Society of Urological Pathology, de 2014, nos dá uma graduação de 1 a 5, onde o ISUP 1 são os tumores de score de Gleason de até 6, são os tumores muito pouco agressivos. ISUP 2 é o tumor de Gleason 7, em que o componente mais preponderante é de padrão 3 de Gleason, e tem algumas áreas de 4, que já é um pouco mais agressivo. O ISUP 3 é o contrário, é um Gleason 7, de score 7, em que a área primária é preponderante mais agressiva. São áreas de padrão 4 de Gleason e que tem algumas áreas de padrão 3. ISUP 4 corresponde aos tumores de score de Gleason 8, portanto, já um tumor bastante agressivo. E o ISUP 5, esse engloba, então, os tumores mais agressivos que existem na próstata, são os tumores de Gleason 9 e 10. O que é estratificação por grupos de risco? Essa estratificação é baseada, hoje consolidada pela Associação Europeia de Urologia, e ela é, como se diz, o marco inicial, o mapa para a gente definir tanto estadiamento quanto formas de tratamento para doença localizada. Esse diapositivo mostra um resumo dos conceitos da estratificação por grupos de risco, onde a gente divide os pacientes com câncer de próstata localizado em 3 grupos diferentes. E esses grupos eles têm uma perspectiva de cura diferente entre esses 3 grupos, e os tratamentos preconizados, assim como a forma de estadiar a doença, também é diferente para cada uma dessas 3 circunstâncias. Para considerarmos um paciente de baixo risco, nós precisamos ter 3 coisas. O PSA dele, o PSA mais alto que ele apresentou antes da biópsia, deve ser menor do que 10. O score de Gleason dele deve ser de no máximo 6. E ao toque retal, o paciente deve ter um toque retal normal, ou, quando muito, um pequeno nódulo palpável, porém totalmente localizado dentro da próstata. Quando temos um paciente que nos chega com PSA inicial entre 10 e 20, o score de Gleason é 7, seja ISUP 2, 3 mais 4, ou ISUP 3, 4 mais 3, ou então, no toque retal, a gente percebe mais de um nódulo prostático ou um nódulo maior que ocupe mais de 50% de um dos lados da próstata. São características de risco intermediário. Veja, basta que qualquer um desses 3 fatores esteja presente para que o paciente já seja classificado inicialmente como risco intermediário. E quais são os padrões de alto risco, os critérios de alto risco? PSA na abertura do diagnóstico acima de 20, score de Gleason de 8 a 10, ou um nódulo palpável que já traga algum borramento de margem na próstata, palpável, sensível ao toque retal, nos inferindo que já existe alguma parcela da doença transpassando a cápsula prostática. Não se pode considerar isso doença avançada, ainda não é critério suficiente para dizer que é uma doença localmente avançada, mas já é uma doença de alto risco para a progressão, independente da abordagem de tratamento. Uma breve pincelada sobre tratamento em cada um desses grupos de risco. Como eu disse antes, esse escopo merece uma aula específica para ele, porque é bastante extenso, mas, em linhas gerais,
tumores de baixo risco que tenham critérios de indolência, ou seja, que tenham características, tanto na biópsia quanto no quadro clínico, de que é uma doença de crescimento muito lento ou de uma doença estacionária. 50% dos pacientes com doença de baixo risco nunca vão progredir. Esse conceito foi o que trouxe para a gente a conduta de vigilância ativa. Então, pacientes com Gleason 6 ou menos, com PSA abaixo de 10, especialmente com PSA menor do que 4, e que tenham na biópsia até 2 fragmentos positivos, com até 50% de neoplasia em cada um desses fragmentos, são pacientes que reúnem critérios de indolência. Esses pacientes não devem ser tratados num primeiro momento, nem com radioterapia, nem com cirurgia, nem com qualquer outra abordagem do gênero. Por quê? Porque, muito provavelmente, mais da metade ou até mais da metade desses pacientes nunca vão ter progressão da doença, que nós estaríamos tratando desnecessariamente um tumor que nunca traria prejuízo para a vida desse indivíduo. Quando nós temos um câncer de próstata classificado como baixo risco, porém já sem os critérios de indolência, por exemplo, um Gleason 6 com PSA abaixo de 10 e com 4 ou 5 fragmentos positivos, com mais de 50% dos fragmentos contendo neoplasia. Esse paciente, em tese, deve ser tratado. E esse tratamento vai ser discutido com o paciente, levando-se em consideração todas as preferências dele e as comorbidades, faixa etária, enfim. Os tratamentos preconizados são a radioterapia conformacional ou a prostatectomia radical sem linfadenectomia, porque nos tumores de baixo risco existe evidência já para não se fazer necessária a linfadenectomia pélvica acompanhando a prostatectomia radical. Os pacientes que apresentam risco intermediário, eles são pacientes cujo tratamento inicial é inicialmente a cirurgia. A cirurgia é a primeira alternativa para esses pacientes. Primeiro, porque a cirurgia nos permite um estudo anatomopatológico da peça, e esse estudo anatomopatológico pode nos mostrar que, apesar de ele estar classificado clinicamente como risco intermediário antes do procedimento cirúrgico, ele pode conter dentro da neoplasia focos de Gleason mais elevado. Não raro a gente percebe, a gente se surpreende com uma invasão microscópica de vesícula seminal num paciente de risco intermediário. Isso nos permite estender e mudar a estratégia de tratamento. Quando se trata com radioterapia, um paciente com risco intermediário não tem anátomo patológico e em torno de 20% a 30% dos pacientes a gente, se tivesse tratado com cirurgia, adequaria o tratamento, e quando se trata primariamente com radioterapia, não se tem essa possibilidade pela falta do estudo anatomopatológico. A outra alternativa de tratamento, que é excelente também, é a nossa segunda linha de tratamento para risco intermediário, é a deprivação hormonal por 6 meses seguida de radioterapia. Por que se faz deprivação hormonal antes da radioterapia? Porque isso é radiosensibilizante. Então, normalmente se inicia o tratamento com o análogo do LH-RH, que vai durar 6 meses, e a partir do 3º, 4º mês do uso desse medicamento, com a testosterona, portanto, em níveis de castração, se entra com a radioterapia conformacional. E os tumores de alto risco? Bom, os tumores de alto risco, eles são um capítulo à parte no câncer de próstata localizado, porque quanto mais agressiva a doença, mais agressivo o tratamento. Então, hoje, o que se busca fazer, nem sempre é possível, porque depende também das condições do paciente, mas o que se busca fazer é a terapia multimodal. Se entra com a deprivação hormonal, com análogo do LH-RH, o paciente vai à cirurgia, uma prostatectomia radical com linfadenectomia ampliada, e depois disso ainda se faz, em muitos pacientes, a radioterapia adjuvante no leito prostático. No leito prostático e, às vezes, até no leito linfonodal. E essa é a abordagem multimodal. Vejam, é um tratamento bastante agressivo, mas ele é bastante agressivo porque estamos tratando de uma doença bastante agressiva também. Nos pacientes que não apresentam condição cirúrgica ou que não querem se submeter à cirurgia com linfadenectomia ampliada, a nossa alternativa de tratamento
é a deprivação hormonal por 24 até 36 meses, acompanhada da radioterapia conformacional a partir do terceiro, quarto mês do início da deprivação hormonal com análogo do LH-RH. Esse esquema é conhecido como esquema de Bolar, é utilizado no mundo inteiro, é bastante resolutivo também em alto risco. As chances de cura dos pacientes de alto risco, elas estão em torno de 40% até 60% quando se consegue fazer terapia multimodal. As chances de cura dos pacientes de risco intermediário estão na faixa de 80%, só com a prostatectomia radical ou só com a deprivação hormonal seguida de radioterapia. E no baixo risco, as chances de cura são muito grandes. Elas estão na faixa dos 90% a 95%, com radioterapia ou com cirurgia. Os pacientes em vigilância ativa, aproximadamente 50% deles vão progredir doença e eles vão se manifestar como risco intermediário em algum momento do seu segmento. Ainda assim, a chance de cura se mantém. Então, fazer vigilância ativa não tira do paciente possibilidade de cura ao longo da sua vida. Ficamos por aqui. Vamos programar uma nova aula sobre tratamento de câncer de próstata localizado, daí com mais detalhes. Também precisamos abordar o câncer de próstata avançado, o câncer de próstata resistente à castração. Tudo isso estará no programa. Obrigado pela atenção.